amado, ó Pai de misericórdia, glórias ao Teu nome em toda a terra, 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 glórias, 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 e aleluia, glórias, 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 glórias ao Teu nome, aleluia, santo, 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 é o Teu nome, ó Senhor, Criador do céu e da terra, honras, glórias, alabasta, aleluia, sirilibasta, aleluia, glórias, 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 Tu és, oh, aleluia, Senhor da glória, Deus Todo-Poderoso, santo, 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 as glórias, alabasta, aleluia, santo, 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 Tu és maravilhoso, santo, 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 glórias, 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 ao Teu santo nome, glórias, 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 honras, glórias, aleluia, alabasta, alabasta, aleluia, santo, 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 alabasta, 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 aleluia, glórias, 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 aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor, santo, 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 glórias, 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 aleluia, alabasta, alabasta, aleluia, glórias, Tu és maravilhoso, santo, 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 somente Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória, Senhor, e toda a majestade, elas pertencem a Ti, Senhor, elas pertencem a Ti, Senhor. Ah, Senhor, aqui está a Tua igreja, Senhor, agradecida, Pai amado, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela Tua maravilhosa graça. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de nós. Muito obrigado pela Tua misericórdia, que é a causa de nós não sermos consumidos, ó Senhor. Muito obrigado, ó Pai, porque podemos ser chamados de Deus. Muito obrigado porque podemos te chamar de Pai, Senhor. Muito obrigado por isso, ó Senhor, porque o Senhor nos levou a esta condição. Nós te agradecemos não porque somos bons, mas porque Tu és bom. Louvado seja o Teu nome, engrandecido seja o Teu nome, exaltado seja o Teu santo nome. Bendito seja o Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, podemos sentar. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 1. Apocalipse, no livro de Apocalipse, capítulo 1. Quando a pastora falou comigo ontem, nós estivemos com ela ontem, na casa dela, aí ela falou comigo assim, pediu para eu pregar hoje à noite. E uma coisa tem rondado a minha cabeça nesses dias em que nós estivemos viajando, porque durante a viagem eu li o livro de Apocalipse inteiro, e acho que Deus preparou isso de uma forma tão forte, porque enquanto eu lia o livro de Apocalipse, e eu ia andando por aquelas terras, por aquelas nações, por aqueles países, por aquelas cidades,
eu começava a enxergar e saber que ali vai ser o palco de muitas dessas coisas que a palavra de Deus revela sobre o governo e o reinado do anticristo. Então eu começava a rodar aquilo, ver aquelas coisas todas aquelas castelos, aquelas igrejas, não sei quantos anos, toda aquela relíquia, toda aquela pompa. E não é só eu não, era um monte de gente do mundo inteiro orando aquilo e valorizando tudo aquilo, a história, toda uma organização para contar aquela história, para preservar a história, para preservar tudo aquilo. E muitas vezes a gente via assim, a gente visitou, não eram nem castelos formados pela nobreza, eram castelos e palácios, não eram castelos, eram palácios, construído por pessoas muito ricas. Nós tivemos numa cidade em Sintra, em Portugal, e tinha lá até esqueci o nome, mas a gente tem que anotar os nomes, tanto nome diferente, eu esqueci o nome, mas era um palácio que tinha sido feito por uma pessoa, tinha sido construída por uma pessoa muito rica no começo do século passado, ou no final do século XIX. No final do século XIX e começo do século XX. E aí você vinha lá, tinha fotos, tinha quadros, tinha tudo, eles mostravam como é que era esse palácio que foi construído lá, num lugar muito bonito. Aí eu ficava olhando tudo aquilo, era realmente muito bonito, mas toda aquela pompa, tudo aquilo tinha passado. Aquelas pessoas tinham passado. Todo aquele orgulho por construir aquilo tinha passado. E o pior de tudo, muito provavelmente aquelas pessoas não conheceram Jesus, porque no meio daquela propriedade havia um poço muito profundo, que era atração turística também, que era um poço de iniciação da maçonaria. Era um poço muito profundo, era uma construção enorme, que você podia descer através dele, e parece que eu não quis descer lá, só vi lá de cima, mas parece que mas era a primeira atração daquela propriedade. Me parece que ali eles realizavam cultos e realizavam cerimônias maçônicas, e para o início da maçonaria. Então a gente vê assim, provavelmente não conheceram Jesus, não sei, não posso dizer, mas a gente via ali que era uma propriedade, ou algo que era dedicado e construído com base nisso, e que tudo tinha passado. E conforme a gente ia vendo as coisas, a gente fala assim, olha, tanta pompa, tanto castelo, tanta coisa que as pessoas se faziam em cada esquina tem um castelo, em cada lugar tem uma hora que você não está nem aguentando mais de sobe, desce, sobe em torre, desce de torre, sobe de torre, desce de torre. Tem uma hora que você já está esgotado. A gente rodou uns 3.000 quilômetros de carro, mais uns 1.000 quilômetros a gente andou a pé. A Paula queria me matar, claro, porque quero conhecer tudo, né, pastora Paula quer me matar, me enforcar, né, porque chega uma hora que ela ri e falava, aqui eu não saio daqui, você não me tira mais, né, e aí, mas eu estava lá, falei, tem que conhecer. Mas aquilo foi falando ao meu coração, conforme eu ainda lendo o Apocalipse, eu vi aquele povo todo, toda aquela atração, gente do mundo inteiro, para lá e para cá, gente do mundo inteiro, de todas as partes do mundo, conhecendo, e aquela exploração do turismo e tal, e relembranças, é isso, é aquilo, todo aquele troço. E eu ficava pensando assim, como vai ser a reação dessas pessoas quando o anticristo assumir o poder? Porque nós sabemos que a Europa será o berço que vai ser base para o anticristo. E eu estava lendo o Apocalipse, ia vendo aquela história toda, e eu falei assim, poxa, eu vi aquele desenvolvimento, porque a gente via, é diferente do nosso país, porque a gente vê no nosso país, a gente vê o povo sofrido, um povo trabalha, né? A gente anda pelas ruas lá do centro, a gente vê aquele povo castigado pelas dificuldades do dia a dia. E você anda lá, você vê que é um povo muito mais desenvolvido, que já evoluiu muito. Então você vê um povo que é mais cuidado, que é mais bem tratado. Tem problemas, tem uma série de coisas, tem também mendigo na rua, tem uma série de coisas, mas até os mendigos são gordos lá, né? Os gordinhos lá, tudo lá pedindo lá ajuda, assim, você vê uma coisa diferente.
você vê que é um povo mais tratado, mas que espiritualmente está apático. Eles têm muitas tradições, têm muitas festas religiosas, eles têm muitos eventos religiosos, mas totalmente que é mais cultural, que é muito mais cultural do que proveniente de fé. O evangelho tem as igrejas evangélicas lá são muito pequenas. O evangelho puro e de fé tem muita dificuldade de penetrar no coração do povo europeu, onde foi a base, o berço do evangelho. Porque foram se deixando contaminar pelo humanismo, pelos conceitos do mundo, e foram se afastando de Deus. No primeiro dia nós estivemos lá na casa de um amigo meu, que eu já contei aqui, que eu conheço ele desde a infância, desde quando a gente não era convertido, a gente só era da mesma igreja, que eu falo de paróquias diferentes, mas a gente era da mesma igreja, onde a gente foi criado, que era da igreja metodista, e eu conheço ele desde a infância, estudava no mesmo colégio, a gente se conheceu porque naquela época tinha aula de religião, nas escolas públicas, não sei se ainda tem, mas tinha aula de religião, aí falava assim, quem é protestante aqui? Era protestante, eu falava evangélico, quem é protestante? Aí eu levantava a mão, ele também, aí acabamos nos conhecendo, e por acaso era da mesma escola, e éramos da mesma igreja, só de lugares diferentes, e fomos, desde a infância, desde o primário, nós estávamos juntos, fomos nos conhecendo. Eu já contei aqui até o dia que eu tive um encontro realmente com Deus. Eu me converti, passei pelo novo nascimento, apesar de ser da igreja, mas não tinha passado pelo novo nascimento, até o momento que eu passei pelo novo nascimento, me converti, me tornei realmente um cristão, nasci de novo. Aí eu chegava para ele e falava assim, Guilherme, eu preciso te falar uma coisa, tem algo diferente, algo que eu não sabia, algo que você precisa experimentar. E eu contei esse testemunho lá, a gente almoçou na casa dele no primeiro dia, e estavam todos os filhos dele, já casados lá, e os netos, todos, a gente foi almoçar nesse primeiro dia, isso foi em Granada, e aí eu estava contando essa história, contei aqui também, antes de ir. Aí ele olhava para mim, e ele tem um jeito de olhar, que ele levanta uma sobrancelha, e a outra fica abaixo assim, com aquela cara de desconfiança assim, ele olhava para mim com aquela cara, que ele tem até hoje, só que ele está careca agora, né? Olhava para mim com aquela cara, e falou assim, ele não contou para mim, mas depois ele me contou, ele olhou com aquela cara de desconfiança, não falou nada, ficou olhando para mim, e não tocou uma palavra, até o dia em que ele também foi alcançado pelo Espírito Santo, até o dia em que ele se converteu, em que ele nasceu de novo e foi alcançado pelo poder de Deus. Amém. Aí ele chegou para mim, falou, Hélio, eu entendo agora o que você falou. Não tínhamos 14 anos de idade, ele falou, agora eu entendo o que você falou para mim. E quando você falou a primeira vez, eu pensei assim, coitado do meu amigo, o que fizeram com ele? Fizeram uma lavagem cerebral com ele, né? Ele falou assim, eu pensei isso, que tinham feito uma lavagem cerebral com você. Aí hoje ele está lá, Deus conduziu a vida dele de uma forma diferente, ele fez curso de publicidade aqui, estudou aqui em São Paulo, começou a trabalhar numa empresa grande, mas Deus deu um chamado para ele, para ser missionário, e ele largou tudo, e foi se tornar um missionário, começou aqui na América do Sul, no Uruguai, em países aqui da América do Sul, depois Deus o levou lá à Espanha, porque o povo europeu precisa ouvir sobre o genuíno Evangelho. Amém. Amém. E aí, desde a época que ele foi, é uma obra que eu ajudo, que eu participo, que eu colaboro com esse trabalho, e ele falou assim, da dificuldade que o povo tem o coração duro para receber a palavra de Deus. Ele contava assim que você fala do Evangelho, o pessoal escuta, eles são super educados, isso que está falando, você está falando do Evangelho, ele está escutando, está ouvindo o que você está falando, depois olha para você, olha que bom, se isso é bom para você, segue firme. Eles não se deixam
tocar por aquela mensagem. Ele fala, é bom para você, ali é cada um na sua, né? É bom para você, então segue em frente, vai em frente, continua aí na sua fé. Estão endurecidos pelo humanismo, pela história, né? Eles estão pela cultura, pelos padrões que eles têm, estão endurecidos por isso. E a fé realmente tem uma dificuldade muito grande, e eles têm uma dificuldade muito grande de pregar, ao ponto de Deus estar levando missionários daqui para lá, para a Europa, para pregar o Evangelho. Então, quando eu estava andando por lá, eu via vendo aquelas coisas todas e lendo o Apocalipse, eu ia realmente associando uma coisa com a outra, e vendo que Jesus realmente não vale a pena, tantas pompas, todos esses reis construíram esses castelos, construíram essas igrejas enormes, construíram esses palácios todos, né? Tanta riqueza, tanta coisa. Cadê esse povo todo? Já foi, já não existe mais, já aconteceu, já passou. Mas tem algo importante que não passa. Tem algo importante que vale a pena a gente estar firme e buscar, que é o reino dos céus, o reino de Deus. Porque esse é o único reino de todos aqueles reinos que existiram naquelas regiões. Esse é o único reino que vai prevalecer pela eternidade. Amém? E é este reino que vale a pena a gente permanecer. E a gente vê o cuidado de Deus conosco em todas as coisas. Não era para eu ir nessa viagem. Era só para a pastora Paula ir, estava tudo certo, eu tinha comprado passagem, era só para ela ir. Mas porque ela ia ajudar a Rafaela a se estabelecer lá e tal, não tinha nada certo de lugar, de nada. Mas as coisas foram acontecendo até contra a nossa vontade inicial, que era que a Rafaela realmente fosse. Mas Deus conduziu, foi mostrando, e a gente foi se convencendo que esse era o plano de Deus. Mas aí faltava preparar tudo lá. Não estava nada, não tinha onde ela ia ficar, só tinha escola, as coisas estavam difíceis. Eu falei, então vai lá, fica lá os 20 dias que precisa ficar para ajudar ela a se estabelecer lá. A gente não pode, nós não somos do tipo que vai e se vira, né? Aí a pastora Paula se preparou, comprou uma passagem e tal. Aí as coisas foram mudando e Deus foi preparando. De repente a escola colocou uma pessoa para dar assistência, e essa pessoa arrumou um lugar com mais 4 brasileiras, um apartamento e tal, foi tudo sendo encaixado. Aí acabou muito o sentido da pastora Paula, né? E ela disse que eu fiquei com medo de ela não voltar mais, que era uma chance muito grande de isso acontecer. E aí acabou perdendo o sentido. Ela falou, então acho que eu vou, porque não tinha, ficar ela com as amigas, com as novas, não tinha, acabou perdendo muito a razão, porque Deus preparou tudo. Amém? Amém. Aí ela falou, então eu vou dar umas voltas por lá. Eu falei assim, então vou fazer o seguinte, eu saí de férias na empresa em julho, mas não saí, fiquei trabalhando do mesmo jeito, saí no papel só, e não estava na época de eu sair. Muita coisa acontecendo lá na empresa, muitas mudanças, não era a época de eu sair realmente, mas eu falei, Senhor, eu vou colocar na tua mão, eu vou colocar na tua mão, e se for para ser, vai dar tudo certo, as coisas vão acontecer. Aí eu coloquei na mão de Deus, comecei a avisar primeiro meu chefe, aí ele falou, não, tudo bem, tal, não sei o que, concordou, e as coisas foram fluindo, tal. Trabalhei que nem um maluco para poder deixar as coisas engatilhadas. Saí já daqui, a própria pastora Paula falou que eu saí daqui com a cara de estressado mesmo, porque realmente foi um trabalho muito grande para deixar todas as coisas. Eu nunca viajei como viajei essa vez, sem preparar nada. Eu, quando vou viajar, eu faço com antecedência para os lugares, o local, os hotéis, onde vai, onde não vai. Esse é o meu jeito de fazer. Pesquiso várias vezes e tudo. Eu nunca viajei desse jeito, com só um hotel reservado, que era onde a Rafaela ia ficar, porque a Paula tinha reservado para ela e para a Rafaela. O resto não estava nada reservado. Falei, o senhor vai ter que prepara os lugares, prepara onde nós vamos estar. E durante a viagem é que fomos preparando isso, e Deus foi preparando cada lugar para nós.
Deus realmente cuida das pequenas coisas, dos pequenos detalhes, a gente vai vendo depois. E eu percebi algo, que eu tinha um sonho na minha vida, que era voltar a Portugal para pregar aos meus parentes lá, falar do Evangelho aos meus parentes lá. Eu tinha esse desejo no meu coração. Sabe quanto tempo durou esse desejo, gente? 30 anos. Glória a Deus. 30 anos. Eu estive lá, eu e o João Luiz, não sei quando o João está aqui, o João, nós estivemos lá há 30 anos atrás, e isso ficou bem marcado, porque uma prima minha lá falou, eu ia casar depois de 8 dias, né? Então ela sabia melhor do que eu a data do que eu tinha estado lá. Nós tivemos 30 anos atrás, foi uma estada muito rápida, falamos lá, choramos lá, conversamos lá, mas foi muito rápido. A gente chegou de manhã e saiu no final da tarde. A gente desprezou um pouco a saída lá, a gente não deu muita importância. No final da nossa viagem nós passamos lá, e aí aquilo bateu no nosso coração, foi assim, a parte mais emocionante de toda a viagem, que naquela época foi um mês que nós fizemos. E mantivemos contato com eles e tal, começamos a manter. Minha mãe era viva, ela tinha estado lá também, e meu avô, ela já tinha estado com meu avô lá, e eles são muito católicos, eles moram perto de Fátima, a cidade fica perto de Fátima, que é aquela cidade católica, onde vai todo mundo lá visitar. Eles são muito católicos, muito presos à tradição. E meu avô, já convertido, tinha estado lá alguns anos antes, ele e minha mãe tinham ficado 45 dias lá. Eu não tenho dúvida que o meu avô, e ele realmente, minha mãe confirmou, pregou muito o Evangelho para eles lá naquela época, durante aquele tempo. Ele já era convertido, ele se converteu aqui no Brasil, e ele era o estudante do Apocalipse. Eu contei isso para eles, e meu avô já tinha pregado muito o Evangelho. Então a semente começou a ser semeada lá pelo meu avô, lá para os anos de 1980, 1985. Aí nós estivemos lá, também conversamos com eles, e depois uns 20 anos atrás, eles vieram para cá, uns primos nossos, jovens ainda, e aí nós o recepcionamos, eles foram almoçar em casa, e aí quando eu voltei lá, eu nem lembrava que era um deles que estava lá, que tinha vindo também, ele falou, eu tenho até hoje a Bíblia que você me deu. E eu estou comigo, eu tenho a dedicatória, tudo que você me deu. A gente recebeu, eles vieram, a gente orou. Eu lembro que nós estávamos na casa do meu pai, da minha mãe. Nós fizemos uma roda, nós oramos com eles. Eu não lembrava mais que eu tinha dado Bíblia, mas nós tínhamos dado Bíblia para todos eles. Mas semeando a palavra de Deus. E essa vez, Deus deu a oportunidade de novamente, junto com a pastora Paula, de pregarmos o Evangelho. E uma tia minha, uma prima minha, e ela já tem uns 80 anos, que recepcionou o meu avô, e recepcionou a minha mãe, durante 45 dias lá. Nós fomos na casa dela, no momento que Deus preparou, ela e a filha dela, e ela falou, aqui foi o quarto onde a sua mãe ficou, aqui foi o quarto onde o seu avô ficou. Começamos a falar do Evangelho, tudo, a semente já estava plantada ali, e ela aceitou Jesus. Nós começamos a orar, e ela começou a orar. Eu falei, vocês querem? Falei de Jesus, falei do Evangelho, ela e a filha. Eu falei, se vocês querem confessar isso, receber Jesus dessa forma, esse Jesus que eu estou falando para vocês, ela falou, nós queremos. Elas começaram a orar, e a presença do Espírito Santo ali era tão forte, e quando ela terminou de orar, ela já é uma senhora, quando ela terminou de orar, quando eu terminei de orar, nós nos abraçamos e choramos muito. Choramos, a pastora Paula, foi assim, porque a presença do Espírito Santo ali era tão forte. Eu comecei a orar com ela, ia falando, ela ia repetindo, mas aquilo vinha dentro de mim, eu engasgava, e quando eu vi, ela estava mais engasgada que eu, e aí nós conversamos, nos abraçamos e choramos muito ali, naquele momento, porque Deus fez a obra. Jesus fez a obra ali.
e pudemos deixar uma semente bem fincada e forte. A pastora Paula falou também que toda vez que orávamos na refeição, porque eles não deixavam a gente ir embora, a gente foi almoçar, não deixaram a gente sair antes do jantar. A gente já passou lá só porque a gente foi numa casa, foi na outra, tem que passar em todas. Aí quando a gente foi embora, ele falou, não, vocês vão ficar aqui para jantar também. Não, vocês não vão embora. E esse primo nosso, eu não via, mas a pastora Paula falou que toda vez, ela é o mais ancião lá, toda vez que nós orávamos, o olho dele enchia de lágrimas, ele ficava... Eu lembro que a primeira vez eu orei, eu não reparei nisso, e a segunda vez, eu pedi para a pastora Paula orar. Quando eu pedi, eu vi que ele fez uma cara assim, muito de surpresa. Quando eu pedi para a pastora Paula, eu nem tinha contado isso para ela, eu vi que ele fez uma cara de surpresa, porque ele viu que era uma coisa de unanimidade. Nós estávamos dentro da mesma fé, dentro do mesmo pensamento e do mesmo espírito. Amém. Glória a Deus por isso. Então Deus prepara. Eu não tinha preparado, mas Deus, quando Ele quer fazer, Ele faz. Eu dou glória a Deus. E fui, claro, em contato aqui, porque o telefone hoje é e-mail, é mensagem, é isso e aquilo. Eu nunca vi algo ser tão aprovado tão rapidamente lá na empresa, porque tem toda uma burocracia. Aí eu pedi, o telefone que eu uso é o telefone comercial, é da empresa, empresarial. Aí eu pedi para que eles ampliassem, para que eu pudesse usar lá na Europa, pudesse ter abertura total, pudesse ser usado. Eu pedi, tipo assim, às 9 horas, 9h15 estava aprovado. Eu falei, oxe, o povo quer que eu trabalhe mesmo, né? 9h15 estava aprovado. Eu falei, nunca vi um negócio ser aprovado tão rápido, né? E realmente a gente fica ligado, tal, aqui com as coisas, mas graças a Deus, Deus conduziu tudo. Não tem algumas reuniões importantes, a qual eu tinha que apresentar, mas a minha equipe lá, realmente, conversei com eles, deu certo, as coisas caminharam e Deus conduziu todas as coisas. Amém. Eu achava que era impossível sair, mas para Deus nada é impossível. E eu quero ler com vocês, rapidamente, e agora, um pouquinho aqui sobre o Apocalipse 1. Enquanto eu estava lá, e eu via isso, e o Apocalipse, eu descobri o seguinte: é o livro mais evangelístico que nós temos na palavra de Deus. Amém. Ele é o livro mais evangelístico, porque ele alerta, ele veio para alertar tanto aos nós, os que creem, como aqueles que não creem. Ele veio para nos alertar disso. Então começa assim: revelação, podemos ler juntos, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quando a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Até aí. Amém? Então nós vemos aqui, Apocalipse, ele vem, o livro na verdade no grego, é Apocalupse. Esse é o tradução, esse é como vem a palavra no grego. E essa palavra Apocalupse significa tirar o véu. Qual é o objetivo deste livro? É tirar o véu do engano, o véu da cegueira do inimigo. É mostrar o que realmente vai acontecer neste mundo. É mostrar qual é a realidade do mundo, e que este mundo é passageiro, e que as coisas aqui vão passar. É mostrar que nós temos que colocar os nossos olhos, é alertar a igreja para pararmos de olhar para os princípios deste mundo, para os conceitos deste mundo, para o padrão deste mundo, e colocarmos naquilo que é eterno, naquilo que nunca vai acabar, porque este mundo vai passar, e com ele todos os seus valores e todas as suas coisas. Amém. Então é tirar o véu. Esse é o verdadeiro sentido da palavra Apocalipse, é revelação de Deus. E aqui nós vemos que existe uma bênção especial.
no versículo 3: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia, para conhecermos e sabermos que elas existem. Mas ele vai além. Não é só ler, não é só ouvir. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Amém? O tempo está próximo. A principal razão deste livro é revelar a pessoa de Jesus Cristo como o Redentor do mundo, como o Redentor da nossa humanidade, como o Redentor da terra, do homem e de tudo que nela é, e o conquistador de todo o mal. Esse é o principal objetivo. Foi dado por apóstolo João, quando ele estava preso na ilha de Patmos, que é lá na região do mar Egeu. Ele foi preso pelos romanos, porque os romanos tinham levantado, o imperador Domiciano tinha levantado uma grande perseguição contra a igreja, porque a igreja se opunha à sua pregação, à sua doutrina. O Império Romano tinha já uma doutrina de adorar os imperadores. Eles consideravam os imperadores que já tinham morrido como deuses, eles adoravam os imperadores, mas o Domiciano foi muito mais longe do que os demais. Ele queria ser adorado enquanto estava vivo, em vida. Isso no começo do primeiro século da igreja. Então a igreja se levantou para resistir a esta situação e não se dobrou a essa determinação do imperador Domiciano. E nessa história, o apóstolo João foi levado cativo por causa da sua fé cristã para a ilha de Patmos, que era um lugar onde eram levados os criminosos. A gente fala: que tragédia, que coisa horrível, que coisa mais terrível, ser levado lá para aquele lugar. Mas atrás de uma tragédia, pode crer que Deus tem uma grande bênção, algo grande para realizar na sua vida, se você é fiel a Ele, se você guarda aquilo que Ele tem colocado na sua vida. Pode ter certeza que uma grande bênção está por trás disso. Amém? E foi o que aconteceu. Por eles estar lá, preso, Deus trouxe toda esta revelação, algo que Ele não deu para nenhum outro apóstolo, nenhum outro profeta. Deus trouxe toda a revelação das coisas que estavam por vir, das coisas que ainda iam acontecer no mundo. Deus colocou lá e trouxe a João. O anjo de Deus foi lá e começou a se revelar a João, começou a mostrar coisas que na época era até difícil para ele escrever, era até difícil para ele anotar, era até difícil para ele entender, mas Deus começou a revelar e falou: João, não cele as palavras deste livro, é para você levar às igrejas, é para você levar ao povo de Deus, é para você deixar isso para a minha igreja no futuro, para a minha igreja que vai estar presente pelos séculos e dos séculos. E João foi abençoado e agraciado com esta revelação de Deus. Ele viu coisas inefáveis, ele viu coisas maravilhosas durante esse período que ele estava lá. Podia ter sido uma grande tragédia, podia ter sido um grande horror, mas ele se manteve fiel ao Senhor. Eu não vejo João reclamando, não vejo João estribuchando, não vejo João se decepcionando. Ele foi lá e aceitou o propósito de Deus, porque era por causa da fé. Não era porque ele era um bandido, não era porque ele era um assassino, não era porque ele era um traficante que ele estava lá, mas é somente pela fé em Jesus Cristo. Amém. E Deus deu essa grande revelação. E João foi o último apóstolo a morrer daqueles que estiveram com Jesus, e ele era super conhecido e super considerado por todas as igrejas da Ásia. Amém. Um profeta de Deus. Então nós temos que dar glória a Deus por todas as coisas que acontecem na nossa vida. Dê glória a Deus, dê glória ao Senhor, porque o Senhor tem o melhor para nós. Ele está no controle e atrás de cada problema. Nós conversávamos ontem na reunião dos jovens. O tema era mais ou menos esse, falando sobre Daniel. A Juliana que trouxe a palavra, falando sobre Daniel. Depois o povo, todo mundo falou bastante.
Aí eu contei, eu citei o exemplo da minha vida, do meu trabalho, que as coisas não aconteceram assim, cheguei lá, aconteceu tudo. Foram acontecendo durante os anos. Amém. Tem coisas que não foram boas, mas na época eu não achava boa. Mas depois, eu pude ver a mão de Deus. Eu até contei um exemplo, já contei isso, em várias situações, que quando me mandaram trabalhar lá no centro da cidade, eu achei que foi um castigo. Eu estava lá na Paulista, trabalhando na Paulista, numa sala com ar-condicionado, parava o carro na garagem. Hoje eu tenho que andar com o guarda-chuva para baixo e para cima, porque se está chovendo, quando eu paro o carro, eu tenho que ter um guarda-chuva no carro. Se quando eu saio do escritório para ir para o carro está chovendo, tem que ter outro guarda-chuva no escritório. Então eu tenho uma meia dúzia lá, né, andando para baixo. Então, mas naquela época, eu falei, eu estou aqui onde está a direção da empresa, a empresa não tinha sido vendida ainda, onde estão as pessoas que eu conheço e tal. Aí me mandaram trabalhar lá no centro, arrumar um lugar. Eu achava que isso ia ser era um castigo e não uma bênção. E também, eu falei ontem, eu fui rebaixado em termos de cargo na igreja, na empresa, quando isso aconteceu. Eu era um gerente que coordenava vários contratos. E quando me mandaram para lá, eu deixei de ser gerente e passei a coordenar um contrato só. Então, isso foi, pela estrutura da empresa, foi um rebaixamento. Eu podia falar, Senhor, o que é isso que o Senhor está fazendo comigo e tal. Eu falei, Senhor, eu vou fazer o que melhor o Senhor quer para mim aqui. O Senhor tem um propósito aqui, amém. Se é isso, se é para ser rebaixado, se é para vir trabalhar aqui nesse centro, porque a gente tinha uma impressão do centro. Quem não conhece, até tem medo de passar por lá. Não é assim, mas quem não conhece, pensa assim. E aí Deus levou lá. E durante esses 10 anos que eu estou lá, já trabalhando no centro, muita coisa aconteceu. Muita coisa foi acontecendo na empresa e Deus foi me preservando disso. O diretor, que era muito próximo de mim, saiu da empresa. Era quem eu me apoiava mais, saiu da empresa. Mas eu já estava lá, tendo uma autonomia minha, por estar trabalhando separado. Eu fui colocado como, meu cargo foi elevado, passei de um coordenador de um contrato diretamente para ser diretor numa área da empresa. E a empresa foi vendida durante esse período. E houve muitas mudanças na empresa, tanto que o escritório, onde era a empresa, nem existe, está lá ainda, mas não tá, a empresa não funciona mais lá, funciona para um outro lugar. E todas as demais diretorias que existiam lá foram trocadas. E a única área que permaneceu foi a minha área. Para a honra e glória de Deus, porque Deus assim decidiu e Deus assim quis. E as pessoas que vão lá no nosso escritório lá, vem falar comigo, fala assim, não tem mais um lugarzinho para eu vir trabalhar aqui? Não tem um espaço para eu vir trabalhar aqui? Todos querem trabalhar lá, principalmente aqueles mais antigos. Essa semana mesmo, foi um lá. Eu não aguento mais trabalhar lá, eu quero vir trabalhar com você aqui. Eu falei, calma, porque não tem nem mesa aqui mais. O nosso aqui está lotado, não dá mais espaço. Você espera, continue lá, não tome nenhuma decisão, nós vamos trabalhar para que você venha trabalhar conosco aqui. Essa semana, eu acabei de voltar, já veio uma outra pessoa pedir isso. Por quê? Porque as pessoas sentem ali, antes de mais nada, a presença de Deus ali no nosso meio. Porque toda semana estamos lá orando, estamos clamando, e diariamente estou clamando pela presença de Deus. Então, por que eu estou falando isso, gente? Aquilo que parecia ser uma tragédia, aquilo que parecia ser um prejuízo para a minha vida, Deus transformou aquilo numa bênção, e tem me sustentado, tem me segurado até lá, e a porta que Ele abriu, só Ele pode fechar. Amém? Glória a Deus por isso. Então, assim foi João. Podia ter reclamado, olha aqui, eu estou aqui pregando o teu evangelho, discipulando a igreja, estou aqui falando, discipulando, o Senhor agora me manda aqui para essa ilha, no meio desses criminosos. Não, tinha lá os bandidos lá também, eles levavam, o Império Romano mandava tudo que era gente ruim para lá. É pior do que isso. Se tivesse sozinho, acho que era melhor. E aí, Deus deu toda essa revelação maravilhosa sobre as coisas que iam acontecer, sobre o céu. O que é ter a imagem do céu?
A gente imagina, mas João viu o céu, viu como será. Que coisa, que bênção gloriosa não é essa? De poder ver o céu, e poder ver todas essas coisas que vão acontecer, e as coisas que Deus tem preparado. Então nós vemos aqui, qual é o propósito do Senhor através desta palavra? Assegurar o triunfo de Cristo sobre todos os que levantam contra Ele e os santos, e encorajar a igreja a permanecer firme. O propósito dessa revelação de Deus é nos encorajar a permanecer firmes. Esse é o grande propósito do livro do Apocalipse. Mais ainda, desafiar você e a mim a não sermos mornos, a sermos realmente, a pararmos de nos envolver com as coisas deste mundo, não ficarmos em cima do muro, não ficarmos titubeando, mas nós pularmos do lado do Senhor, ficarmos do lado do Senhor, pularmos com o olho fechado, que nem quando uma criança, o pai fala pula, e ela pula, crendo que o seu pai vai agarrá-la com seus braços. Amém. E assim Deus deu o Apocalipse para que nós não ficássemos titubeando, será que é, será que não é, será que é, será que não é, para que a gente pudesse crer que é. Glória. E essas coisas todas vão acontecer. E o Apocalipse, durante toda a sua fase, eu não vou falar aqui, ele fala, começa com a carta enviada a 7 igrejas, que representavam igrejas reais naquela época, porém elas representam essas igrejas, elas representam igrejas de todos os tempos, de todas as épocas, tipos de igreja. Começou com uma carta que logamente foi divulgada em todas as igrejas naquela época. Depois ele passa por julgamentos, que são julgamentos que vão ter os selos, trombetas e taças, por causa do pecado do homem e contra o governo do anticristo que vai estar estabelecido. Logo depois vem Jesus e estabelece o seu reino milenar. É o que Apocalipse fala, vai existir um reinado de Jesus aqui na terra durante 1000 anos. Logo na sequência desse período o diabo vai estar preso, logo na sequência ele vai ser solto, e vai vir o julgamento final, o julgamento do trono branco. E na sequência, depois desse julgamento, a criação de um novo mundo. Isso sim será um novo mundo e não uma nova era. Não isso que o mundo tenta pregar por aí, que hoje tem esse conceito por aí, tentando se pregar. Eu queria abrir com vocês agora lá em Apocalipse 21. Apocalipse 21. Vamos ler juntos. O novo céu e a nova terra. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará os olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros,
aos idólatras e a todos os mentirosos. A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. No 9. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro, que é a igreja. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 a oeste, quer dizer, para toda a direção da terra, para todos os povos, Deus chama. A porta está aberta para todos os povos, para toda a terra, para todas as direções. E aqui nós vemos os 12 patriarcas e os 12 profetas, a união e a interação entre a velha e a nova aliança. Amém? Amém. No 15, aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sardio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Não haverá mais necessidade de santuário, porque o santuário, o tabernáculo, ele significa a aliança de Deus conosco. Mas ali Deus já vai estar presente conosco. Estaremos juntos com o Senhor. Não há mais necessidade de santuário. Não vi santuário, porque o seu santuário é quem? O próprio Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa, no 23, nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca mais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. E o cubo
como ele representa a cidade, ele é o sinal, dentro da geometria, o cubo é o sinal de perfeição. As mesmas medidas, ele significa a perfeição. Então, medidas iguais da cidade significa a cidade perfeita. Amém. Glória a Deus. No 22. Ele me mostrou, no 22:1, então me mostrou, isso tudo mostrando para João. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Que significa, o rio de água viva é a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Amém? No meio de sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Isso representa a vida abundante. A árvore da vida é aquela vida abundante que Jesus quer dar para nós e que nos dá a partir do momento, e começa a nos dar e trabalhar na nossa vida, a partir do momento em que nós entramos em comunhão e aliança com o nosso Senhor. Amém? E ali vai ser permanente. A vida abundante prometida, ela vai ser eterna e não mais ameaçada. Porque hoje nós temos que nos permanecer firmes, temos que resistir para que a gente possa desfrutar desta vida abundante, mas naquele momento não vai haver mais ameaça à vida abundante prometida pelo Senhor para nós. Amém? Continuando aqui, disse-me ainda, no 6, disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Jesus falou: eis que venho sem demora. Feliz é você. Bem-aventurado é, grande felicidade tem você, se você guardar as palavras desse livro e colocar nelas a sua esperança de vida. Amém? Aí ele fala: eu, João, sou quem ouviu estas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo, e que me mostrou estas coisas, para adorá-lo. Aí ele ficou tão, que deu uma bobeira nele, né? Ele ficou tão alucinado, tão deslumbrado com tudo aquilo que ele tinha visto, que ele começou, foi lá para se adorar o anjo, coisa que ele sabia, o João, que ele não deveria fazer. Mas ele estava tão alucinado, tão deslumbrado com tudo aquilo que ele viu, e que Deus mostrou para ele, que ele deu uma doideira nele lá, né? Ele foi lá para adorar o anjo. Então o anjo disse, no 9, ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu e dos seus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Quer dizer, não é para guardar, é para divulgar, é para falar, é para anunciar para a igreja tudo o que vai acontecer, e ao mundo também, para que alguém ouvindo possa se arrepender e possa se voltar para o Senhor. Continue o injusto fazendo injustiça, continue imundo ainda sendo imundo. Você, porém, o justo, continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar. Persevere, permaneça, continue.
porque esse tempo anunciado, ele vai chegar. É isso que eu aviso a vocês, esse tempo vai chegar. Você marca qualquer coisa, você marca qualquer data, essa data chega. A pessoa marca o casamento, eu lembro que tem uma pessoa lá no escritório que o filho vai casar, tem um ano ainda, já está chegando, está às vésperas de chegar, a gente marcou a viagem, já foi, já voltou, já está aqui, né? Então as coisas, quando você marca, elas acontecem, elas chegam, e esse tempo está marcado, o tempo de Deus está certo. Então ele fala, confie nisso, se firme nisso, esse tempo vai chegar. Aí paramos, aí no 12, eis que venho sem demora, e comigo, e no meu tempo, né? E no meu tempo, né? No tempo dele, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, a vida plena, a vida abundante, a vida eterna, e entrem na cidade pelas portas. Ficam fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Aí está o convite de Deus para toda a humanidade, em todas as épocas, em todos os tempos. E olha quem fala, quem é que anuncia isso? O Espírito e a noiva dizem. Quem é a noiva? O Espírito não pode fazer nada se a noiva não se prontificar, anunciar e proclamar. A noiva somos nós. Se nós não nos dispusermos a proclamar e a declarar estas verdades, o Espírito não pode fazer nada. Agora não adianta também nós nos dispor, porém sem o Espírito. É uma aliança entre nós, a igreja e o Espírito, de anunciar estas verdades e declarar, vem. Falar para a humanidade, falar para o mundo, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, recebe de graça a água da vida. Não é para uns poucos, é para todo aquele que quer, todo aquele que tem sede, todo aquele que buscar. Amém? Olha a responsabilidade, o Espírito e a noiva. Não foi só o Espírito e a noiva. No 18, eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Esta é a palavra de Deus que foi dada lá no ano de 95 depois de Cristo, mais ou menos, para o apóstolo João, nosso irmão. Aquele que ouve, aquele que lê e aquele que guarda todas essas palavras vai vivenciar tudo isso que está prometido aqui. Amém? Pai amado, Pai de misericórdia, nós entendemos, às vezes esse livro de Apocalipse, a gente até foge dele, Pai, porque é um livro difícil da gente entender. Ele fala de coisas do futuro. Até sabemos que o apóstolo Paulo, o apóstolo João, para escrever esse livro, a dificuldade dele para expressar
todas as coisas, porque falavam de coisas tecnológicas, coisas do futuro, que hoje nós já conseguimos entender e já conseguimos perceber. Mas, ó Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque sabemos que a nossa vida, ela não está, Senhor Deus, firmada, Senhor Deus, na glória humana, nem na fama humana, nem, ó Senhor Deus, no prestígio humano, nem nos valores humanos, que tudo passa, Senhor, tudo é vaidade, como dizia o teu servo, tudo isto passa, Senhor, mas estas verdades que nós lemos aqui, ó Pai, rapidamente, são verdades eternas, e um dia, todas elas vão acontecer. Nós temos certeza disso, ó Pai, assim como o Senhor prometeu para o povo de Israel, que ia dar uma nação, que ia livrar do Egito, o Senhor cumpriu, assim como o Senhor prometeu que ia mandar teu Filho amado Jesus Cristo, teu servo, para nos redimir, para nos santificar, para nos salvar, o Senhor mandou. Assim como o Senhor prometeu, ó Pai, que Ele vai voltar, e que o Senhor vai estabelecer um novo tempo, uma nova terra, um novo céu, ó Pai, junto com todos aqueles que aceitaram e se firmaram na Tua palavra e na Tua vontade. Nós queremos dizer que nós cremos, ó Pai, que isso vai acontecer. Mas nós te pedimos nesta noite, ó Pai, que o Senhor nos ajude a permanecer firmes nestas palavras, ó Pai. Nos ajuda a resistir. O Senhor disse que os covardes não entrarão. E os covardes, ó Pai, significa resistir com firmeza aos ataques do maligno, aos enganos do maligno. Sermos corajosos, ó Pai, a ir contra, Senhor Deus, o rumo deste mundo, contra as teorias deste mundo, contra os costumes deste mundo, e confiarmos plenamente na Tua palavra. Por isso, ó Senhor, nós clamamos a Ti nesta noite. Eu clamo por cada vida aqui agora. Nos ajuda a cumprir esse propósito, ó Senhor Deus, de anunciar estas verdades, Espírito Santo. Nós sabemos que isto é algo que o Senhor, que foi delegado a nós, individualmente. Nos ajuda a cumprir esse propósito. Nós não podemos fazer sem o Senhor. Venha, Espírito Santo, nos capacitar, venha nos ajudar a anunciar e proclamar estas verdades, e a nos firmar também, Senhor, a nos firmar nestas verdades, ó Pai, não nos deixando enganar nem nos abater por nada. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor nos avisa, o Senhor nos prepara, o Senhor nos anima. Muito obrigado, é no Teu nome que nós oramos. Amém.